Algumas pessoas dizem que aceitaram Jesus, mas não refletiram no que realmente significa ser um discípulo de Cristo, que implica em renúncia. Um dos textos que aborda sobre o tema renúncia se encontra no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 25 ao 35. Assim nos diz as Escrituras. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou, qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos analisar o texto. Nos versículos 26 e 27, Jesus fala para a multidão que aquele que vai até ele e não aborrecer seu pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs e a própria vida, não pode ser seu discípulo. E quem não levar sua cruz não pode ser seu discípulo. No versículo 33, ele diz que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo. E no 34 e 35, ele conclui falando sobre o sal, dizendo: se o sal perder o sabor, não serve para mais nada. Vemos do início ao fim ele falando sobre renúncia, certo? Mas repararam que eu não comentei os versículos 28 a 32? Aparentemente parece um texto fora de contexto, mas pretendo mostrar que está completamente dentro do tema renúncia. Vamos analisar os versículos 28 a 32. Primeiro, Jesus fala sobre uma pessoa que vai edificar uma torre. Mas antes de edificar, se assenta e calcula o gasto que vai ter, para ver se terá recursos para acabar a edificação. Isso para ele não correr o risco de começar a edificar e não ter recurso para acabar, e ser motivo de zombaria para todos que verem a torre inacabada. Depois Jesus fala sobre um rei que está indo para a guerra, mas antes de ir para a guerra, se assenta e toma conselho se com 10.000 pode batalhar com aquele que vem contra ele com 20.000. Para não acontecer dele ir para a guerra e ser derrotado, então ele mandaria embaixadores para pedir condições de paz. Temos a mesma moral nas duas histórias. Antes de fazer algo importante, se assentar para ver se tem como ir até o fim, para não ser envergonhado e derrotado. E, logo após contar essas duas histórias, Jesus começa o versículo 33 dizendo: Assim, pois, ou seja, deste modo, ele estava fazendo uma comparação com os discípulos dele. E no versículo 33, logo após esses exemplos, Jesus fala o versículo central do texto. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ele comparou os discípulos dele com o homem que edificou a torre e com o rei que saiu para a guerra. Da mesma forma que eles se assentaram para pensar antes de tomar atitudes importantes, os discípulos dele precisam fazer o mesmo, pois o custo do homem que edificou a torre era o dinheiro, e se ele não tivesse dinheiro suficiente e mesmo assim começasse a edificar, ele gastaria tudo o que tinha em vão e no final ainda seria motivo de chacota. O custo do rei seria seus 10.000 homens. Se mesmo com 10.000 homens ele saísse ao que vinha contra ele com 20.000, ele perderia seus homens e no final ainda seria derrotado. E qual o custo dos discípulos de Cristo? A renúncia. Por isso Jesus nos compara ao homem que edificou a torre e ao rei que saiu para a guerra. Precisamos, antes de nos tornarmos discípulos de Cristo, nos assentarmos e pensar:
será que eu estou disposto a pagar o preço? Jesus nos disse que aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser seu discípulo. E esse é o preço. E nos assentarmos para pensar nisso é muito importante, para que não aconteça de no meio da caminhada a pessoa veja que não está disposta a pagar o preço, e se desviar e virar motivo de zombaria, como aconteceria com o homem que edificou a torre e o rei que saiu para guerrear se eles não se assentassem primeiro. E o que seria renunciar tudo quanto tem? Eu diria que é não ter apenas Jesus como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Ou seja, quando Ele nos ordenar a abrir mão de alguma coisa, nós abrirmos sem agirmos igual criança com birra, mas o obedecermos, pois Ele é o nosso Senhor. Isso seria renunciar a tudo quanto tem. Ele está disposto a sempre obedecer a Jesus, pois afinal de contas, Ele é o nosso Senhor. Renunciar a tudo quanto tem também é não colocar a nossa família acima do Senhor. Ou seja, se nos depararmos com uma situação que para agradar nossa família nós precisaríamos desagradar o Senhor, temos que optar em agradar ao Senhor, mesmo que a família não entenda e se chateie e até se irrite com isso. Foi isso que ele disse no versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Sobre aborrecer a própria vida é o dizer não a si mesmo. Negar a si mesmo e aborrecer a própria vida significa nós não pensarmos apenas em nós mesmos, mas pensarmos primeiramente no próximo e ajudá-lo, mesmo se isso significar deixarmos de nos beneficiar. Aos olhos humanos, é impossível ser discípulo de Jesus Cristo, mas para Deus tudo é possível. Foi o que Jesus disse a seus discípulos, quando estes o perguntaram quem poderia se salvar. Em Mateus, no capítulo 19, no versículo 26, diz: E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho. Grande abraço e fiquem com Deus.